Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para aprender, para refletir, para buscar em Ti as respostas que nós tanto precisamos para essa nossa jornada, para essa nossa caminhada, que às vezes nos é árdua, mas que quando nós seguramos em Suas mãos, se torna um pouco mais fácil, menos pesado. Nós agradecemos a espiritualidade amiga presente, aos espíritos que vieram nos ouvir, aos espíritos que vieram nos ajudar, trazer para a gente, né, entendimento, porque nós necessitamos sempre desse aprendizado. Nós precisamos muito dessa troca de aprendizado, de informação, de intuição, para que nós possamos estar aí no bom caminho sempre. Né? É uma constante, esse nosso aprendizado, ele é uma constante porque o nosso desenvolvimento ainda é muito lento, né? Nosso, que eu falo do homem em geral, não só nosso aqui. Então, nós agradecemos a Jesus por permitir que a espiritualidade amiga esteja conosco na noite de hoje. Vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, magnetize a nossa água, derrame sobre ela as bênçãos que cada um necessitar, para que a gente possa se recompor, né? Para que esses fluidos, quando em contato com o nosso corpo físico e espiritual, possa nos ajudar a caminhar, possa nos ajudar a reerguer. A porta está aberta, Jesus. Estamos aguardando a sua palavra. O evangelho de hoje está no capítulo 19. A fé transporta montanhas, no item 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. O meu está na página 186. Capítulo 19. A fé transporta montanhas, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Aguardo vocês encontrarem aí a página de vocês para nós iniciarmos, então, a leitura. Vão me dando ok, tá, gente? Para que eu possa, então... A Cris já localizou, página 245. Solange também está ok. Edileuza também. Luciana, ok. Então, vamos, gente. Maria da Glória, ok. Claudionete, ok também. Acredito que a Silvia também já localizou. Acho que todo mundo, né, gente? Vamos iniciar a leitura, então? Então, vamos lá. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A quem tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz.
Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar, pregar, né, a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí, muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, o encontrarão. Tende, pois, por perto que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam em vê-las. Pois, se recusam em vê-las, nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé se parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará e, se não ficará concluída nessa existência, ou estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente, menor a ele do que a maneira pela qual se apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo, senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, sendo aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Um evangelho extenso, um evangelho simples, mas necessário, ao mesmo tempo que simples, também complexo. Né?
exige de nós raciocínio, pensamento lógico, exige de nós razão, compreensão e reflexão. Então, quando ele inicia falando para a gente da fé religiosa, nós precisamos fazer a distinção. O que é essa fé religiosa e o que é a fé inabalável? E nós precisamos entender que existe diferença. Crer é diferente de ter fé. Quando eu creio em algo, eu creio porque alguém me disse ou eu tenho alguma convicção de que aquilo seja verdade. Diferente de fé, porque quando eu tenho a fé, eu tenho entendimento daquela coisa em si, eu tenho compreensão, eu coloco a minha razão, como também coloco a minha reflexão. Quando Kardec inicia, lá no início do Evangelho, e nós terminamos também o final do item 7, com essa mesma frase, essa frase é de Kardec, e Kardec fala o seguinte, é um posicionamento de Kardec, né? Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, olha o que o Evangelho está trazendo para nós. Existe, sempre existiu, desde que o homem começou a criar as religiões, existe, então, os dogmas, né? O que são os dogmas? São convicções, são palavras, são ensinamentos que nos são colocados e que não permite discussão. Ou seja, eles são taxativos. É isso aqui e pronto, acabou, né? Não, a gente não pode, em momento nenhum, discutir aquilo. E o evangelho de hoje vem nos dizendo exatamente ao contrário. Nós precisamos ter cuidado com essa fé que vem de dogma, com essa fé que vem da imposição do homem, porque ela é muito perigosa. Perigosa no sentido de induzir o outro ao erro, mas também de levá-lo à incredulidade. Por que muitas pessoas deixam de seguir uma determinada religião? Porque começam a refletir e ver que certas coisas que ali foram impostas não são verdadeiras. Se a gente pega, por exemplo, a Igreja Católica, que lá na época da Inquisição, né, ou um pouco mais atrás, quando Galileu fala que a Terra não era o centro do universo, Galileu é condenado a uma prisão domiciliar e dali ele só sai para a morte, porque a igreja tinha convicção que a Terra era única, que a Terra era o centro de tudo e que nada mais existia além da Terra. Então, ou seja, um dogma imposta pela igreja, fazendo com que o homem acreditasse, ou seja, se está vindo de um campo santo, e isso não pode ser refletido e nem colocado face a face, ou seja, encarado, discutido, eu preciso aceitar, e se eu não aceito, eu tenho uma punição. E nós sabemos que isso não é verdade, porque quando a verdade vem à tona, ou seja, a ciência vai mostrar o contrário, a igreja precisou se curvar diante da verdade, porque a gente sabe que contra fatos não há argumento. Kardec era um cientista, era um estudioso, né? Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Kardec, quando soube dessa questão das mesas girantes, no início ele duvidou. Mas ele foi conhecer. Ele foi, então, fazer a sua reflexão e contrapor a razão com essa reflexão. Ele foi procurar a verdade. E o evangelho de hoje nos chama para essa fé raciocinada. Nós podemos ter a nossa fé raciocinada ou cega. Quando nós estamos aí curvados aos dogmas que nos são impostos, nós estamos exercendo, de uma certa forma, uma fé cega.
Nós não estamos nos permitindo abrir o nosso horizonte, né? E o Evangelho fala, aqui tem uma passagem do Evangelho, deixa eu ver se eu acho, do Evangelho dizendo o seguinte, que aquele, né? Eu vou resumir aqui porque eu não vou achar. Aquele que já sabe dessa fé, aquele que já conhece a fé, que compreende, que tem esse entendimento, de uma certa forma, talvez veio trazendo de outra vida, ou já aprendeu a desenvolver nessa. E aquele que ainda não aprendeu a desenvolver, aquele que ainda não quis compreender, conhecer como que funciona, está de uma certa forma o quê? Atrasado. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esses dogmas, porque esses dogmas nos induzem a erro. E erros que a gente sabe, diante de todos os estudos que a gente faz, que tem irmãos nossos que estão até hoje em sofrimento nas zonas umbralinas por acreditar em determinados dogmas que são impostos. Nós precisamos, diante de uma situação, conhecer aquela situação. Porque conhecendo essa situação, eu vou fazer o meu juízo de valor, eu vou raciocinar em torno dela. Os dogmas vêm trazendo juntamente com ele também muitos preconceitos. Quantas pessoas não foram julgadas na fogueira? Lembram daquelas que foram taxadas como as bruxas, as feiticeiras, foram jogadas no fogo. Olha aí o homem querendo exercer o papel de Deus e de Jesus. E não é esse Deus, não é esse Jesus que nós conhecemos. A doutrina espírita, ela não é uma religião, ela é uma doutrina, ela é uma filosofia que está caminhando, andando junto com a ciência e sabe perfeitamente que, à medida que o tempo começar a passar e que nós que estamos aqui ou aqueles que aqui estiverem começar a ter em si uma mudança, uma compreensão maior, as coisas também vão se modificando e outras coisas vão chegando até nós. Então, não existe o que a gente chama e o que os dogmas vêm trazendo para a gente de verdade absoluta. Nós temos dentro da doutrina e encontramos dentro da doutrina, sem rodeios, sem fantasias, respostas para onde nós vamos, de onde nós viemos, o porquê de nós estar passando determinadas coisas. Nós sabemos do funcionamento do nosso corpo ligado ao nosso corpo espiritual. E sabemos que a única coisa que a ciência precisa, de fato, atestar é que a ciência precisa caminhar junto com o mundo espiritual. Não é junto com a religião, é junto com o mundo espiritual, junto com a espiritualidade. E a gente já vê muito isso acontecer. A gente hoje já vê médicos falando nessa questão espiritual sem levantar uma bandeira religiosa. Então, nós precisamos, sim, dentro daquilo que nós acreditamos e dentro daquilo que nos é falado, nós precisamos refletir, nós precisamos contestar muitas das vezes. Por quê? Porque nós estamos num processo de querer entender, né? Não é entender e querer que a verdade seja só nossa, não é isso. Mas diante daqueles fatos que nos são colocados, a doutrina espírita e até algumas outras religiões nos dão, né, essa abertura. Diferente de outras que são taxativas, é isso aqui e pronto. E a gente sabe que não é, né, dessa forma que funciona. Deixa eu ver se tem mais algum ponto, né? Eu acho que nós estamos conseguindo aqui. Quando o Evangelho fala que a fé cega não é mais deste século, ela nos chama também a essa reflexão, porque os tempos mudam, né?
As coisas vão mudando, as coisas vão melhorando, vai clareando mais a nossa frente. E a gente precisa ter essa convicção, né, de como, de fato, são as coisas, de como as coisas acontecem, e não ficarmos aí, muitas das vezes, com viseiras, né, tampando as nossas laterais, enxergando somente a frente, ou então o que o outro chega e dispensa e fala, então, aos nossos ouvidos. A Solange Henrique dizendo que quando a fé é só uma palavra, ela deixa de existir nas adversidades. É muito fácil acreditar quando tudo vai bem, mas a fé verdadeira resiste a tudo, mesmo que não seja fácil. Com certeza, essa é a fé inabalável, né, Solange? Porque quando nós temos para nós essa fé combinada com a razão e a reflexão, nós temos um ponto firme em nós. Não é qualquer coisa que vai chegar para a gente que vai abalar esse nosso entendimento, a não ser que sobreponha uma coisa muito mais vultuosa. Mas aquilo que eu coloco a razão, que eu compreendo, que eu acho respostas, é muito difícil de ser abalado. E olhando agora pelo lado da doutrina espírita, Kardec vem nos dizendo isso nessa questão dessa fé raciocinada, que nós precisamos sim, né, refletir, discutir, falar sobre o assunto. Não é porque o outro me disse isso que eu vou pegar aquilo como verdade e ter para mim. Eu preciso ir atrás do conhecimento. Eu preciso saber se isso vai me dar respostas e respostas que vão me convencer de uma certa forma, que vai estar ali junto razão, reflexão, de acordo também com a ciência que está aí hoje disponível para nós. Nós estamos aí no estudo de evolução em dois mundos e olha o quanto nós já aprendemos nessa questão de espiritualidade, de ciência juntos. Ainda que a ciência não ateste essa espiritualidade, a espiritualidade está ali trabalhando. Nós desenvolvemos nos dois planos. Nós não somos daqui. Se nós não somos daqui, para onde nós vamos? Então, a doutrina vem nos trazendo essas respostas, né? Então, cada um frequenta onde quiser frequentar, isso é fato. Mas que quando você estiver ali, você possa raciocinar sobre aquilo que está sendo dito. Porque senão nós vamos ficar igual o pessoal que está lá no livro Nas Trilhas do Umbral. Todo mundo há mais de quase 100 anos em zonas umbralinas por acreditar que Jesus, de fato, dá essa punição e é essa punição que eles merecem. Ou seja, nós vamos conhecer Jesus, nós vamos conhecer Deus de uma forma equivocada. E quanto tempo vai necessitar para que a gente aprenda a raciocinar? Porque aquilo que eu raciocino, eu torno dentro de mim inabalável. A Cris dizendo: vemos hoje muitas igrejas e muitos falsos profetas, sem fazer menção a nenhuma denominação religiosa, que trabalham exatamente para cegar as pessoas, pois o interesse que se tem é de manipular essas pessoas em benefício próprio. E é triste, né, Cris? É muito triste. É muito triste porque o que acontece com essas pessoas é o que o Evangelho traz para a gente. De uma certa forma, estão mais atrasados, né? Estão necessitando raciocinar sobre aquilo que é dito. E o raciocínio, gente, ele é pertinente para a nossa vida. Tudo que nos é falado, quando nós estamos na escola e o professor começa a ensinar, nós não estamos com a nossa mente ligados ali e raciocinando o que o professor está dizendo para a gente aprender? Da mesma forma, nós precisamos fazer com as nossas vivências morais, com os nossos princípios da vida.
Então, para um exemplo simples, se uma pessoa chega para mim com essa caneta e fala para mim que essa caneta não é caneta, que essa caneta é um lápis, eu não posso acreditar, a princípio, que isso é uma verdade, né? Tá, é um lápis, então deixa eu ver se dentro disso que você está dizendo, da minha concepção também de lápis, eu vou chegar na razão e na reflexão de que isso seja um lápis. Olha, veja bem, você me disse que isso é um lápis, mas de acordo com os meus princípios e aquilo que eu sou conhecedor até hoje, isso para mim é uma caneta. É uma caneta de escrita grossa, não é escrita fina, de cor azul. Quando a gente reflete sobre aquilo que nos é colocado, nós temos menos chance de sermos enganados. Então, que nós possamos refletir sobre a fé cega, sobre a fé raciocinada, sobre esses dogmas, muito cuidado, porque ele nos leva a erro. E toda vez que uma verdade daquele dogma for quebrada, né? Ou seja, aquilo que foi te imposto um dia é desmascarado, o outro vai cair na incredulidade, ou seja, se me falou isso e agora eu estou vendo que é isso aqui é uma coisa mentirosa. Então a minha fé se esvai. Mas a fé se esvai e você se encaixa em um determinado ambiente porque você também, de uma certa forma, está se deixando manipular. Nós temos o livre-arbítrio de conhecer as coisas, de ir atrás, de raciocinar sobre aquilo que a gente escuta. A gente sabe que ninguém é melhor do que ninguém. Aqui está dizendo que a fé não se impõe, mas nós precisamos fazer o nosso papel. Nós sabemos que a fé não é imposta. Nós sabemos que se eu não aprender a desenvolver essa fé de agora, eu vou aprender em uma outra existência. Mas se eu já tenho pelo menos esse fio da meada, que eu continuo puxando esse fio para que eu possa trazer para mim, então, conhecimento, posso fazê-lo o quanto antes. Eu não necessito voltar de novo, passar por determinadas coisas novamente, para poder aprender a raciocinar sobre a vida. Então a gente fica onde a gente encontra as respostas, aonde a gente vê que tem mais convicção, aonde tem mais verdade naquilo que está sendo falado, né? E a gente vai discutindo para que a gente possa chegar a um entendimento e crescer, né, como indivíduos. Oi, Helena, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Claudionete, hoje em dia tem várias igrejas que fazem uma lavagem cerebral nas pessoas. Eles não aceitam contestação. Eles têm uma fé cega. E as pessoas estão tão desesperadas que acreditam em tudo que falam. Pois é, esse é o problema, né, Claudionete? Se desesperam e acabam entrando por caminhos aí que não necessitava. Porque o desespero, passar por problemas, isso é inerente a todos nós. Nós estamos no mundo de expiação e prova, e não é fácil estar aqui, né? Mas a gente precisa refletir, discutir sobre o assunto. Eu estou passando por uma determinada situação, né? Vamos supor. Então eu preciso refletir sobre ela. Às vezes é uma situação que vai me exigir muito paciência, resiliência, aceitação. Eu vou fazendo a minha parte, eu vou me movimentando como eu posso. Mas eu sei que existe uma razão de ser. Eu sei da existência de uma lei de causa e efeito, mas eu também, em contrapartida, sei que eu preciso fazer a minha parte. Eu sei que vai passar porque eu não sou daqui, né? Aqui é tudo tempo. Tudo depende do tempo, tudo é uma questão de tempo. Daqui a pouco tudo vai se findar. Mas enquanto a gente está passando, eu sei que não é fácil. Mas até nas adversidades a gente questiona. A gente quer saber o porquê das coisas e a gente quer respostas, né? A gente não quer uma coisa que chega e impõe. A gente fala, olha, dessa forma tem que ser assim e pronto, e acabou, né? Eu não posso aceitar
que chegue até mim e fale: olha, toda sexta-feira você tem que fazer esse ritual. Se eu não concordo com esse ritual, se eu não conheço esse ritual, se eu tenho que fazer uma determinada coisa e aquilo é me imposta, eu quero saber o porquê que eu preciso fazer. Porque se me impõe e não me dá a resposta do porquê, eu não faço. Então, muitos inocentes, né, vamos dizer assim, inocentes, muitas pessoas que deixaram de raciocinar diante de determinados dogmas, foram uns contestaram, foram mortos, outros foram presos, outros tiraram a própria vida diante da inconstância que se encontrava, do conflito de pensamento que se encontrava, e muitos ainda estão sofrendo aí pelo mundo espiritual afora, nessas zonas densas, pesadas, por acreditar que essa punição precisa continuar existindo e que Deus é a forma com que lhe foi imposta, né? É o homem aí, mais uma vez, trazendo uma carga pesada e dura, né? Mas que bom que nós temos a lei de ação e reação que cuida de todos nós, né? Triste demais ver as pessoas se deixando levar por isso, é verdade. A Luciana dizendo: fé é uma palavra tão pequena que, quando exercitada e cultivada de verdade, tem o poder de mudar a nossa visão da vida, da nossa caminhada nesse plano, da nossa confiança em Deus, seja em que situação for. Por isso, a fé raciocinada e viva, ela transporta montanhas, né, Luciana? Por isso que a gente conquista o impossível muitas das vezes diante da fé, né? É a fé tornando o impossível possível diante dos nossos olhos, que nós possamos seguir a nossa jornada com a nossa fé raciocinada e não cega, que nós possamos estar onde nos dá respostas, que a gente tenha convicção de que se o tempo avança, nós sempre conversamos isso aqui. Muitas coisas a espiritualidade não nos dá resposta, porque nós não temos ainda o entendimento. Mas à medida que a gente começar a ampliar o nosso discernimento, outras respostas vão nos vindo, vão nos sendo apresentadas novas respostas. Que nós possamos ser, né, como Kardec, porque Kardec no início duvida, mas Kardec foi à prova. Ele foi em busca e ele viu que tudo aquilo que estava diante da frente dele era incontestável. E ele achou muitas respostas e deixou para a gente o exemplo. Quer fé maior? Quer fé mais inabalável do que a fé de Jesus? Jesus passou pela terra com uma fé que nada abalou. Jesus cumpriu até o final a missão ao qual ele veio destinado, porque ele sabia que ia passar, porque ele sabia que ele ia vencer, ainda que doloroso o caminho, mas ele sabia onde e para onde ele estaria indo. Que nós possamos ter esse discernimento, que nós possamos exercitar em nós tudo isso, para que nós também possamos crescer, evoluir, entender, saber que nós não somos melhores que ninguém, nós somos pecadores. Não é porque nós estamos questionando, refletindo e trazendo à tona essa razão que nós somos melhores que ninguém. Não, nós estamos questionando, nós estamos buscando compreender e ter entendimento para o nosso crescimento. E nós sabemos que não existe uma verdade absoluta, porque a verdade daqui a pouco ela muda, porque o tempo muda, o homem desenvolve e aí boas novas, novas situações, novas descobertas nos são colocadas. Que nós possamos ser aí esses eternos aprendizes do caminho ao qual Jesus espera que todos nós possamos continuar trilhando e chegar aonde Jesus se encontra hoje, que é na classe dos espíritos puros. A Solange dizendo: hoje, em uma situação, pedi a Jesus para aumentar minha fé e veja o evangelho de agora.
É verdade, né? Geralmente, a gente exercitar a fé em momentos bons é mais fácil, né? Mas a gente precisa exercitar essa fé em todo o tempo, inclusive nas adversidades. Na grande maioria das vezes, são nas adversidades que a gente vê o tamanho da nossa fé. Que nós possamos ter essa fé firme, inabalável, porque nós conhecemos, nós temos as respostas. Nós sabemos perfeitamente, né? Nós temos essa compreensão de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão, às vezes ainda que não tão clara, mas nós sabemos que nós estamos aqui por uma missão e nós temos princípios que nos regem. Então nós vamos seguindo por esses princípios com o intuito de ter êxito nessa nossa missão, nós possamos ser vitoriosos. Ainda que a gente não seja completista, né? Lembra dos espíritos completistas? Mas que nós possamos tentar aproveitar o máximo possível e, sobretudo, raciocinar, trazer o diálogo, que o diálogo é importante para a gente colocar, contrapor essa razão com essa reflexão. Que Jesus esteja conosco. Vamos encerrar, gente? Jesus, agradecemos pela palavra de hoje. E vamos continuar tendo o Senhor como exemplo. Essa fé firme, raciocinada, viva que você deixou para todos nós, assinalando para a gente que tudo passa, mas que nós só vamos conseguir passar quando a gente puder estar de mãos dadas com o Pai e com o Filho, segurando nas suas mãos firmes para que nós possamos chegar até onde nós todos almejamos chegar, que é avançar um pouco cada vez, ainda que pouco, mas que o avanço seja constante. Que nossa mente possa ter aberto um pouco, que aquilo que nos for imposto, nós possamos ter o discernimento, a coragem e a fé de contestar, de procurar saber, de querer as respostas, porque só assim nós vamos desenvolvendo um pouco mais como indivíduos espirituais. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui hoje, obrigada à espiritualidade amiga presente, obrigado, Jesus, por permitir que eles estejam conosco, que a nossa água possa ser magnetizada, fluidificada, e que ao tomar dessa água nós possamos ter uma noite mais tranquila, uma noite mais serena, e que nós possamos seguir buscando sempre as respostas, mas as respostas de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e que Deus, essa energia suprema, deixou a todos nós. Nós não podemos esquecer jamais que Deus e Jesus é misericórdia, amor e oportunidade. Nós ainda somos imperfeitos, mas estamos em busca de sermos melhores e de cada vez mais dar um passo rumo à perfeição. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Boa noite, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!